nossa onda. Já começou, Thiago? O papaquera Posso sério. começar, Thiago? Posso começar de verdade? Papaquera maternidade de adolescentes. Qual que tá mutado? Já tá desmontou já. Posso Então a gente já começar? pode começar, Você Thiago? autoriza eu começar? Por favor. Começa, Anne. Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Pode Viral. Oi, Nanda, como é que você tá? Anne, eu tô bem e cada dia eu me sinto mais feliz, mais completa aqui no Pode Virar. Ah, Hoje a que gente legal. tá com uma mãe. Eu acho que é a primeira mãe que a gente recebe e me sinto representada. Ah, que legal. Logo depois do domingo do Dia das Mães, É muito verdade, importante é verdade. Era pra ela vir isso. antes. A gente... Sabe o que faltou pra mim e pra Anne? Planejamento. E a gente vai falar disso aqui hoje. Vocês Porque sabem que isso é nada uma acontece por bronca. acaso, né? Sim, tá vendo? Eu ia falar verdade. isso. Olha, É. tinha que acontecer dessa forma. Até porque ela precisa contar a experiência do Dia das Mães dela, né? E a gente vai conversar Desculpa, sobre gente, isso. isso é desculpa. Não teve planejamento de duas pessoas que falam sobre isso aqui na internet. É isso, mas chama a convidada. Chama a convidada. A nossa convidada de hoje é Samara Abraão. Bem-vinda! Solta aí as palmas, Thiago! Vai, Thiago! Mexeu. Ai, não acredito, gente. A gente foi bater palma, a câmera do meio mexeu. de novo. Thiago, foca em uma outra câmera e vem consertar a câmera do meio. Certo? Vamos lá. Seja bem-vinda, Samara. É um prazer, de verdade, ter você aqui. Falei, uma mãe aqui, eu me sinto representada. É a nossa primeira mãe blogueira. Né? Que legal, É né? muito massa. Legal. O bom é que a gente vai falar de outras experiências também, verdade, né? sim. Do meio materno, do meio do mundo digital também. Como é conciliar Voltado pra isso, né? maternidade. Porque já é uma loucura conciliar sem filho. Não é? Imagina com filho. Hoje a gente vai Então, saber desses negócios tudo aí. Queremos saber de tudo, Samara. Primeiro, comece contando pra gente como foi esse caminho, né, pra chegar até onde você chegou hoje nas mídias sociais. Eu sei que não é um caminho fácil, é um caminho de muito trabalho. Então, conta um pouquinho da sua trajetória nas mídias sociais. Então, meninas, tô aqui super agradecida pelo convite, né? Como eu falei, meu primeiro podcast. Tô Mais muito uma, feliz, Nina, mais uma. E meu nome é Samara Abraão, né? Eu já trabalho com a internet há 8 anos. Comecei, não foi nada planejado, né? Quando eu comecei, eu vendia roupas. E aí foi uma forma de eu começar a me comunicar com as minhas clientes. Então, assim, geralmente elas gostavam, veste aí pra eu ver como é que vai ficar essa Perfeito. roupa. Legal. Então eu ia lá, vestia e aí postava só para elas. E aí comecei a gostar das fotos e comecei a postar na época no meu blog, eu comecei com blog. E aí depois veio para as redes sociais, o Facebook, aí depois o Instagram. E aí acabou acontecendo. Não foi uma coisa que eu planejei. E aí, nesses 8 anos aí que eu já tenho de Instagram, venho compartilhando minha rotina, o que eu gosto de moda, o que a gente tem de rotina do dia a dia. E o que vem, assim, que eu acho de interessante que acontece no meu lifestyle, né? Na minha vida familiar, na minha rotina de mãe, de trabalhadora. Então, assim, vou compartilhando e aí vou sentindo o clima, né, do público e aí a gente vai compartilhando as coisas. Então, nunca foi um desafio pra você aparecer, né? Porque o que a gente percebe quando a gente pergunta aqui, né? Sempre é um desafio o primeiro encontro com a câmera. Diz, ó, ser blogueira pra mim não foi fácil, ser influencer pra mim não foi fácil. Eu comecei mostrando a mão, o copo. Você já começou com a moda, inclusive é um dos Sim. seus nichos. Então, nunca foi um desafio pra você, Sam? Não. Até porque eu gostava, né? Sim. Gostava de fotografar, de estar lá escrevendo. Na verdade, eu comecei por conta de gostar de escrever. Nunca foi uma área que eu pensei em seguir, né? Essa área de comunicação, mas eu gostava de escrever. Então, acabou assim acontecendo, mas não foi nada difícil, muito pelo contrário. Hoje em dia, tipo, é uma válvula de escape pro meu estresse do dia a dia. Ah, que Legal, massa. Que legal. Que Você massa. vê que ela começou como muito empreendedor começa, né? Com aquela Sim. veia de empreender, de tentar mostrar Sim. o produto na rede social. Isso E aí mesmo. depois você migra dessa parte de mostrar o produto para mostrar a sua vida. Isso. né? Como é esse desafio de deixar de mostrar um produto, porque ali você estava falando do produto essencialmente, para virar uma marca pessoal? Na verdade, foi por consequência mesmo da rotina, né? Quando eu comecei, o foco era mostrar o produto. E aí, depois, por falta de tempo, né? Eu acabei
parando um pouco com isso, e como eu já tinha começado com a questão das dicas de fotografar, de estar lá compartilhando as dicas de como usar, então, e vendo que o público estava gostando disso, então para mim foi mais tranquilo fazer essa migração, né? Deixei de fazer uma parte para fazer outra. Então, Sempre com foi- planejamento. Falando do planejamento, Não, né? Ela tá sempre cobrando Não, planejamento. gente, Olha ela. Eu estudei isso 4 anos na faculdade, até hoje eu não sei o que é isso. É Ai, gente, difícil. planejamento é difícil, É né? difícil. Pra mim, é a parte mais gostosa da Sim, comunicação. A gente até planeja, né? Mas sempre tem outras coisas que Sim, vai que vão atropelando, acontecendo, acontecendo. Mas muito sabe intuitivo. que é muito Mas também tem, do mas tem, mercado de tem, comunicação, né? Eu já trabalhei no mercado de comunicação, empregos formais, tradicionais, Sim. CLT, enfim. E eu já trabalhei fazendo planejamento. Já trabalhei com planejamento em agências, em outros departamentos. E isso é uma dificuldade muito grande. Você fazer um planejamento dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Porque você precisa de pesquisa, você precisa de estratégia, você precisa de métrica, você precisa de tudo isso para fazer um bom planejamento que dê resultado, né? E as pessoas não valorizam, né? Às vezes você entrega para o cliente e ele não, vamos fazer isso Não aqui que faz eu preciso. diferença. Isso que eu ia falar, além do planejamento não ser uma tarefa simples, a execução do planejamento precisa ser tão bom quanto, Sim, sabe? Porque um dizendo o outro. exato. O planejamento, ele anda de mãos dadas com a execução. Exatamente. Não tem jeito, né? Exatamente. E às vezes a pessoa quer atropelar mesmo o planejamento. Você faz um planejamento detalhado, pensando em tudo, cada passo que você vai dar, a execução, Sim, enfim. sim. E a pessoa ela só quer atropelar mesmo e fazer o que ela acha que vai dar certo. Enfim, vamos voltar a falar de planejamento aqui muitas outras vezes. Muitas vezes. Planejamento é o nosso carro. O nosso caso tem muita gente. E assim, também eu acho que para quem trabalha muito com o digital, a questão do planejamento é ruim, porque assim, toda hora tá chegando informação e vai uma coisa atropelando outra, e às vezes o que você. Pra quem é lifestyle, pra quem gera o conteúdo muito dinâmico, o planejamento engessado, ele de fato complica. Sim. Mas um planejamento de base é Sim, necessário. Sabe assim, fundamental. aquele planejamento base que você, se não acontecer nada, na ordem do dia, Exato. você tem o que fazer. Sim, sim. Sabe? Então, assim, pelo menos ele tem que estar ali acordado, sabe? Mas voltando, eu vi nas suas redes, né? E vi também no seu portfólio que você tem muito esmero com suas fotos, o cuidado que você tem para ângulos, enquadramento, as copies, elas são todas bem estruturadas, você tem esse cuidado. Como foi que você começou a ter esse feeling e dizer, não, isso daqui vai ser o meu profissional, parte da minha parte profissional, e eu preciso fazer isso bem feito? Porque a gente vê vários blogueiros que cagam pra isso. E ela é muito perfeitinha Verdade. nisso. Ela Oh, falou, inclusive, que não cumpre um gente. planejamento. Imagine se essa pessoa Imagina. cumprisse um planejamento, entende? Porque é tudo muito, muito organizado, é tudo muito bom de ver, sabe? É aquela história que a galera fala que o bonito, ele vende bonito, ele Sim. atrai e pronto. Você entra no seu... Quando a gente entra no seu perfil, essa é a sensação de organização, de simetria. Ai, que que sabe? bom, Então, gente, eu tô sei lá, feliz. Mas conte aí, seu segredo, vá. Gente, meu segredo. Primeiro, eu não tenho fotógrafo profissional, né? Quem faz minhas fotos é o marido e o filho. Olha, Não, detalhe, eles já apanharam muito, gente. arroba. Marido, ó, palmas pra você. Então, quando eu era mais nova, eu cheguei a fazer um curso de fotografia. Eu trabalhava com foto e filmagem. Isso aí, muito tempo já, né? Sim. Então, eu já tinha uma noção de ângulo, de luz, essas coisas. Quando eu comecei a trabalhar com o blog, com a minha imagem, eu ainda tentei pagar alguns profissionais, fotógrafos mesmo. Só que o custo sai muito caro. Sim. E nem sempre as empresas estão disponíveis para lhe pagar uma verba de fotógrafo e Uhum. pagar pelo seu trabalho. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que adaptar. E aí, o marido sempre me apoiou no meu trabalho. E aí, ele começou a fazer comigo. Ele, não, vamos, que eu faço as fotos com você. E no início, minha gente... Oh, meu ai, Deus. era uma briga. Aí eu ficava, amor, faz assim. Amor, eu vou ficar aqui, você vai usar assim, dessa forma. Então, assim, o conhecimento que eu tinha, Você foi passando. fui passando para ele. Massa. Isso Não era facilita, muito. né? E facilitou muito. E hoje, ele que diz assim, ó, você calha a boca que quem tá dirigindo sou eu. Arrasou. Aí hoje eu tenho que ficar, ó,
Eu não faz a foto aqui. Não, aqui é melhor. Então, assim, hoje ele já me dirige. Sim, Sim. que maravilha. E assim, a gente faz o trabalho junto, né? Meu filho também do mesmo jeito. Aí ele vai meio reclamando, né? Que sai com menino no Adolescente, né? adolescente. Reclama, mas faz. Mas faz. Sim. Ai, E as e a copies também questão- são suas, você mesmo produz as copies, tudo direitinho, as legendas, Tudo, todas. tudo eu. Ah, que Aí, massa. geralmente a gente tenta fazer as fotos no final de semana, aí realmente tem que ter Um planejamento. um planejamento, né? Uhum. Porque durante a semana eu não tenho esse tempo livre. E aí dá tempo de já fazer. Quando já chega já os looks para, no meu caso, né, para fotografar, aí eu já tenho já mais ou menos já separo já as coisas de acordo com o que a gente tem de tendência no momento, de coleção. Então eu já tenho uma pesquisa, já sei mais ou menos sobre o que eu vou falar e como eu vou montar esses looks. E aí depois é muito mais fácil, né? Porque aí vai sendo através de leituras e toda hora a gente está vendo, né, na internet, em sites. E a comunicação pra fazer, gestual também, né? Que é você usa importante. bastante isso, é legal. Você, às vezes você não precisa nem olhar a legenda, porque você Uhum. é expressiva. Sim. Então, isso é muito legal. Isso é um retorno muito massa, porque são duas pessoas da área de Sim. comunicação lhe dando retorno e não dá. Thiago, palmas de novo! Não pode dar palma, senão o negócio. Verdade, a câmera se mexe, vai É, atrás. meu a gente não Deus. pode bater palma, Palmas sem ok? palmas. Só que semana passada foi o seguinte: ele falou pra gente, vocês não podem fazer esse movimento. A Oh, meu convidada Deus. simplesmente resolveu fazer esse movimento. A entrevistadora, Inteira. a entrevista inteira, ela falou: eu nunca fiz esse movimento, mas eu acho que ficou na minha cabeça, pô, o movimento. Oh, meu Deus. Hoje é a palma. Hoje A gente não pode- resenha Então, da hoje câmera. sem palmas. É a resenha da câmera. Hoje é sem palmas. Mas é muito legal mesmo. Curiosidades. Como que você administra ser mãe, trabalhar em CLT e ser influencer blogueira? Gente, não é fácil. Não é fácil, é uma correria. Na verdade, é uma loucura, né? Eu digo que, às vezes, eu geralmente levanto 6 horas da manhã. E aí, quando eu vou deitar às 10h30, eu ainda tô com o corpo assim, ó. De tão agitada que eu Nossa. fico. Às vezes, preciso tomar um chazinho, alguma Sim. coisa, Uhum. porque a rotina é muito corrida. Agora, assim, a minha vantagem é que eu trabalho em casa, home office. Ah, que legal, né? Pelo menos. Isso realmente Já, ajuda. já me ajuda, porque eu não tenho tanto deslocamento externo, que também demanda muito Sim. tempo. Então, é acordar, arrumo casa, minha rotina. Acorda, arrumo casa. Quando tem conteúdo para gravar, eu consigo fazer, às vezes, de 6 às 8. Aí, geralmente, quando tem conteúdo para gravar, eu tenho que acordar mais cedo para me arrumar. Mas 8 horas eu tenho que estar sentada na frente do computador, ligada lá Sim. no sistema da empresa até meio-dia. Tá vendo que mesmo em direto tem um planejamento. Tem que Tem, ter, não não, tem tem que que ter, ter senão não dá. Não. Meio-dia eu paro correndo para organizar o almoço. Uhum. Quando dá 1h30, o filho chega já almoçando e eu já voltando pro trabalho. Nossa, Aí fico lá na mesa no computador até umas 18. tá vendo? E aí, depois de noite, ainda grava conteúdo, se assim. Não, de noite couber. eu estudo, esqueci de falar. Ai, bem. Temos a Meu faculdade. Achando que tava Meu pouco. Deus. Eu fui lá e voltei Fui pra lá, voltei pra faculdade. Tinha um vácuo aqui. Tinha um negócio aqui, Não, um vácuo de aqui. noite. Peraí. Descansar pra quê, né? Descansar Peraí não que eu tô precisa. assistindo muita novela. Peraí, acabou a pandemia, vamos estudar, vamos voltar a estudar. É brincadeira. O que é que Mulher você estuda? brincadeira. Hoje eu faço marketing digital. Aí, ó. Ai, Então são legal. 3 pessoas do marketing digital nesta que mesa. Mas delícia. eu quero estagiar com vocês, viu? Vem, Na verdade, eu acho que a gente que vai estagiar com você. Vamos Oh, ser colegas de Acho que a trabalho. gente vai. Mas é muito legal, muito, muito bacana como você consegue administrar isso, né? É. Muito. Não, isso acontece muito comigo, né? Eu também trabalho de casa, né? E eu preciso me organizar. Se eu não me organizar, as coisas não fluem, né? Se eu não fizer uma lista de prioridades, se eu não sentar para trabalhar todo dia às 9 da manhã, eu coloco isso na minha rotina. Eu tenho que acordar, eu tenho que tomar café, eu tenho que tomar Sim. banho, me arrumar e estar sentada para trabalhar às 9 da manhã. Ou estar saindo, independente da minha pauta, da minha demanda do dia. E se eu não fizer isso, não flui. As coisas não funcionam. Perfeito. Porque eu acabo atropelando, fazendo uma outra coisa. Você acaba fazendo uma coisa que não é prioridade naquele E momento. o home office tem muito disso, O né? home office tem Tem, muito tem. disso. Se Se você não conseguir se desconectar da casa, você Sim. acaba não fazendo o que tem que Não. fazer. E principalmente pra gente que é mulher, né? Porque Exato. vamos combinar que a gente vê uma louça suja lá, a gente já fica com aquilo na cabeça. A louça tá E eu suja. não sei se vocês passam por isso, mas a impressão que dá é quando você tá em casa,
seu marido e seu filho acham que você não está trabalhando. Ainda tem essa questão. Parece que você é uma estrela cadente. Você É isso passa, mesmo, te chama. Passa, te chama, uma estrela... Sabe? Tipo, você passa, vou fazer um pedido. Sabe? Então, eu tô trabalhando, gente. Eu tô trabalhando. Eu tô aqui, mas eu tô Sim. trabalhando. Eu não consigo fazer todos os dias de A home gente office, tem que infelizmente. incorporar que está trabalhando mesmo. Pra mim é uma dificuldade às vezes até. Eu lembrar que não, eu tô trabalhando agora e a minha prioridade agora é trabalhar e fazer isso aqui e não parar pra fazer almoço, né? E não parar pra lavar a louça suja. Nós como mulheres assim, a gente é criado, pelo menos na minha casa, foi criada pra gente poder deixar tudo organizadinho, E fazer muitas arrumadinho. demandas ao mesmo tempo, né? Isso, e essas demandas de casa serem prioridades na nossa vida, né? Infelizmente. Com o tempo isso tá mudando, graças a Deus. Graças e as a nossas Deus. gerações. E hoje eu já Graças consigo a me Deus. adaptar melhor ao trabalho home office, mas foi uma dificuldade muito grande. Mas é mesmo. Tem muita gente que não se acostuma com home office. E eu sou assim, ó, trabalho é trabalho. Fica a louça, fica a cama lá Exatamente. desarrumada, Perfeito. os brinquedos do cachorro lá pela casa, e não tem jeito não. E ficou uma Quando dica para. para as nossas espectadoras, né, também, que ainda estão nesse processo de adaptação, de home office, mulheres empreendedoras que às vezes não conseguem separar o que eu tenho que fazer na minha vida profissional, o que eu tenho que fazer na minha vida pessoal e priorizar às vezes a vida profissional. Mães que às vezes precisam deixar de lado um pouco seus filhos para poder cuidar da vida profissional. Fica uma dica bem legal, a Samara tá aqui para poder dar essa lição pra gente. É verdade. Fazer essa corrente de força aí, pelo amor de Deus, gente. Pois Deixa é. os pratos na pia, não tem Deixa problema. lá, quando der tempo você lava, não esquenta não. Samara, você falou aí da pandemia, né? Sim. Muitas meninas que sentaram aqui, elas disseram que a pandemia, de certa forma, beneficiou o crescimento delas nas redes sociais. Isso aconteceu com você? Não. Comigo foi uma bagunça danada. Porque quando eu comecei o Instagram, né, eu trouxe muitas das minhas clientes que se tornaram seguidoras e começaram a consumir o que eu vendia, né, as lojas que eu vendia. Então, assim, eu tinha muito consumo de venda, né, de looks, de makes, o que fosse. E aí, quando veio a pandemia, cadê os provadores? Cadê os looks? Cadê as lojas que não funcionavam? Então, eu tive que me adaptar. E o que que a gente começou a fazer? Mudei um pouco o meu nicho. Então, vamos para casa. Vamos começar a cuidar da Perfeito. casa, arrumar a Perfeito. casa, cuidar do marido, fazer receita para não parar. Porque era uma coisa que eu Sim, gostava. Eu sim. gostava de estar ali diariamente. E aí, acabei mudando um pouco o nicho. O que que aconteceu? Acabou atraindo mais mulheres que curtiam a casa, gostavam da casa e curtiam menos compras. Olha, mudou o público, acabou Mudou mudando o público dela. o público, foi. Que E assim, loucura. aí deu aquela levantada, né? Uhum. Deu boom de números. Deu muito de número, mas aí depois, quando acabou a pandemia, que eu voltei, A fazer aquele o que você povo gosta. que consumia as coisinhas de casa e tal, começaram Açaí. a sair. Porque não tinha foco na Uhum. beleza, na saúde, na moda. Era um outro nicho. Era. Perfeito. Mas assim, não era uma coisa que eu me identificava muito e também não tinha muito tempo para isso. Porque o fato de eu trabalhar, sentar, acordar, sentar para trabalhar, fazer as coisas de casa correndo, depois voltar para o trabalho de novo, eu não conseguia criar um conteúdo legal que pudesse compartilhar diariamente para incentivar outras Sim. pessoas. Então, assim, para mim não foi uma experiência que deu muito certo quando acabou a Sim. pandemia. E aí agora, lá vou eu de novo, né? Reconstruindo. Reconstruindo. Mas assim, é uma coisa que eu amo. Que legal. Ai, que bom. E é curioso ouvir isso, porque é muito interessante. A maioria esmagadora chega aqui e fala: pra mim foi muito difícil. Eu não gostava. Eu entendi que aquilo era necessário. E você não, você disse: eu gosto, pra mim eu gosto muito e eu me senti é natural, à vontade desde né? o princípio. Até converso muito assim com outras pessoas, né? Porque a questão da pandemia, do home office, da pessoa ficar em casa, muitas pessoas surtaram Sim. nesse momento. E pra mim não, pra mim foi tudo super de boa. Porque quando começou a pandemia, eu já tinha 2 anos que eu trabalhava home office. Na verdade, eu deixei de trabalhar fora, né, no escritório, por conta do meu filho, para poder ficar mais tempo com ele. Então, assim, eu tive essa oportunidade antes que me preparou. Nossa, Pra já estava o- adaptada. Já estava adaptado. O problema, a minha adaptação foi com o marido, né? Porque aí o marido também veio pra dentro É. de casa. Uhum. E aí, tipo, tá eu na minha mesa trabalhando no meu escritório e tá ele.
pega ali uma água pra mim ali. Vai fazer o que pra almoçar hoje? Gente, eu não tinha essa cobrança quando tava só eu e meu filho. Eu fazia o que fazia, tava bom. Não, mas já com você, com a outra pessoa dentro de casa. Então, assim, teve aqueles conflitos, mas, claro, tudo resolvido, né? Porque Sim. a palavra é sempre da mulher, eu dou logo meus 2 gritos. E é isso. E é isso, acabou. E é isso. Ainda bem, né? Eu Que manda costumo, em casa. eu costumo dizer que os casamentos que passaram pela pandemia intactos vão durar eternamente. Vão. Porque, minha filha, não foi fácil. Não foi fácil mesmo, Não foi não. Não foi fácil, gente. Tem que ser muito amor, muita sabedoria. Uhum. Na verdade, tem que ser mais sabedoria do que amor. Não, tem que ter muita compreensão, muita conversa. É Enfim. verdade. Mas eu já tenho 20 anos, né? Então. Então dá. Então, Dá, já tá planejou, valendo, já já planejou, então já... Mas, fora isso, né? A questão de você já ter outra pessoa dentro de casa, no mesmo ambiente, foi de boa. Perfeito. Quando você começou a perceber que, tá, você já vendia os produtos e aí você fez a transição muito mais fácil da marca pessoal, mas você começou a fazer os provadores. Quando você começou a entender que ali dava para monetizar a ponto de ser um negócio financeiro bom para você. Eu acho que depois de um ano, né? Eu ainda com as roupas, e eu comecei a entender que ali poderia. Funcionar. Porque já tinham muitas influenciadoras que trabalhavam com esse ramo. E aí, várias amigas falavam, vem cá, por que você não vai lá fazer de tal loja? Por que você não vai fazer de tal loja? Aí, assim, como eu trabalhava com multimarcas, eu já tinha mais ou menos a experiência de trabalhar. Sim. Então, porque assim, geralmente eu ia lá nas prontas, no escritório, né, na pronta entrega, eu mesma ia lá, vestia a roupa, fazia, já criava sem querer criar. Sim. Já indiretamente eu já fazia isso. E aí, só passei a fazer monetizando, né? Então, assim, eu só Legal. tive que começar a prospectar novos clientes. Quando eu botei na minha cabeça, falei assim, ó, eu não vou trabalhar mais com vendas. Eu vou agora ser influenciadora. Que aí eu fui começar a prospectar, fui procurar entender o mercado, como é que funcionava. E sempre fui eu trabalhando sozinha. Eu nunca tive assessoria assim. Sim. É isso que eu queria te perguntar. Como é que você faz esse relacionamento com as marcas hoje? Você vai atrás, as publis já chegam, tem alguém que te ajuda? Não, eu ainda vou atrás, mas uma quantidade menor. Eu tive uma experiência de 6 meses com uma assessoria, mas não deu muito certo. E aí eu continuo, mas eu sempre fui atrás do meu. Perfeito. Fui danada. procurar ver como as influenciadoras faziam, como as blogueiras faziam. A gente tem essas informações o tempo todo na internet. E aí eu mesma criei lá a minha cartinha de apresentação, comecei a divulgar. No início a gente faz muita parceria, né? Sim, Dá muita natural. permuta, assim. Perfeito. Porque assim, pra você que quer criar conteúdo, 1000 vezes você tá com a permuta ali. Do que tá com do nada. que você tá gastando seu dinheiro comprando pra É criar verdade. conteúdo. É. Então, no início eu fiz muita permuta, mas assim, foram permutas maravilhosas. Massa. Que massa. Porque você vai criando experiência, né? E você E vai a cartela de cliente vai aumentando, né? Sim, sim. Eu costumo dizer, Relacionamento, né? eu costumo dizer que fila cheia chama atenção, né? Exato. Quanto mais você faz, mais aparece. Quanto mais você faz, mais Mas aparece. aparece, é isso né? mesmo. Então, Como, tipo, você- como dizem, quem não que não é visto não é quem não lembrado. é visto não é lembrado. isso Perfeito. mesmo. E é exatamente isso, né? Na área da comunicação, de um modo geral, Sim. é muito isso. Tanto para os profissionais que estão ali por trás das câmeras, quanto as pessoas que estão aparecendo, por exemplo, você. Se a gente não tá ali mostrando o tempo todo o nosso serviço. Ah, eu existo. Isso. Vocês não tinham me enxergado? Não é? Tá tinha. vendo aí? Ela está aqui hoje. Não tinha, mas a gente prospectou. Foi Ai. a gente que foi com a nossa carta de apresentação chamar Aí, ela. tá vendo? Então vale a Tá vendo? pena fazer a cartinha de apresentação e lá. Ó. Samara, como é esse mundo da maternidade sendo uma pessoa pública, né? Porque você abre sua conta, sua rede social, pra sua vida, né? Para as pessoas. Conta É. um pouquinho pra gente. Assim, meu filho é adolescente. Então ele é do tipo de pessoa que pelo menos ele não gosta de rede social. Então, geralmente vocês não vê muito lá. Porque pra Dia das Mães, pra tirar uma foto com Foi ele, uma nossa senhora. É muita conversa, é um pix, né, que hoje Tamo em dia... junto, eu te entendo, eu tô com você. Eu não, ó, o Pix veio pra facilitar a vida de muitos, mas acho que das mães não. Meu Deus, toda hora, manda o Pix. Então, assim,
a parte de maternidade eu geralmente não mostro muito, justamente por conta dele não me dar esse espaço, e claro, Você eu respeita. respeito sim. ele. Mas, assim, é muito gostosa e ele tá sempre por trás das câmeras, né? Muitas das vezes, como eu falei, Uhum. é ele que tá lá me ajudando, é ele que tá me incentivando. Ele é um Isso é menino... muito legal, né? A gente até fez uma publi, né? Sim. Ai, que Pra massa. Ninho essa semana do Dia das Mães. E até eu explorei isso, porque ele, quando ele era pequeno, ele era muito comunicativo, ele era corajoso. Então, assim, ele me encorajou muito, né? Muitas coisas que eu tinha Que medo. legal. Pois é, não dirigia. Então, assim, por conta dele, eu tinha 12 anos com a habilitação na carteira só para Sim. enfeitar. E, assim, e por conta dele, eu perdi o medo, eu fui dirigir. Que legal. E, assim, aí ele me incentiva muito nas coisas, ao estudo. Onde é que eu tô voltando agora a estudar justamente por Perfeito. conta dele. Que ele, minha mãe, por que que você não faz isso? Minha mãe, se daqui a pouco você não for mais blogueira, porque você já que você gosta de trabalhar nisso, por que que você não tenta alguma coisa na área? Ó. Pra você já tentar já outra coisa nesse Sim, segmento. sim. Eu falei assim, é isso mesmo, então vamos estudar. Não vou assistir mais novela das 9, a novela das 9 acabou mesmo, eu não quero assistir a nova. Esquece Vamos isso. estudar. Estudar. Então, assim, a parte da maternidade é muito tranquila. Que legal. Que Agora, o legal. apoio que eu tenho dele é sempre por trás Por das trás disso. câmeras. Mas é muito importante, É né? muito Já importante. muita Não, Faz coisa. total super diferença. importante, super importante. Eu vou para fazer os provadores, as meninas da loja já sabem. Cadê Guilherme? Cadê Guilherme? Conhece Sim. ele. Sim, ele é E seu sente produtor falta. ali. Daqui a pouco ele tá É. produzindo você e você tá Inclusive, estudando. daqui a pouco é uma profissão pra ele. Exato. Mas é isso que eu falo. Algo que ele goste. Entende? Porque ele começa a fazer e começa a afinar aquilo ali, Sim. deixando mais perfeito sempre. Então é muito legal isso. Mudando de assunto, tem um sotaquezinho gostoso aí de ouvir. De onde é? Ai, meu Deus. Eu tenho um sotaque meio misturado, né? É gostoso, É, né? Ela fala gostoso assim. Puxa, Eu sou carioca. Ai, que legal. Tem uma mistura, uma mistura do sotaque carioca com baiano. Eu hoje moro há 23 anos em Salvador. Mas como eu trabalhei muito com comércio, sempre com as pessoas, né, consumidor final, eu acabei absorvendo o sotaque, mas acho que ainda fica assim uma mistura dos dois. Ele é diferente. É diferente. Ele é diferente. Ele não é o baianês propriamente dito, né? Tipo, não, é baiana. Não. Sim. Um negocinho, achei inclusive que era de algum interior, né? De algum lugar, mas é curioso, é gostoso de ouvir. É gostoso de É ouvir. gostoso. É gostoso pra caramba. Pois é, essa mistura. Agora eu quero saber, você tá gostando de fazer marketing digital? Tô no primeiro semestre ainda, né? Uhum. Ainda tô assim naquela correria. Mas, como eu tava falando com meu esposo, eu falei assim, filha, até tirei de letra, apesar de ter começado o semestre no meio do ano, muitas das coisas que eu tô tendo agora são coisas que eu já Você tem a trabalho, prática. já tenho Sim. a prática. Você tá na frente. É isso que, tipo assim, você já tá na frente de um bocado de Sim. gente ali na sala. É. Né? Porque a prática. Quando eu comecei a faculdade, logo no primeiro semestre, eu consegui o emprego na área, né? Que é o emprego Sim. que meu CLT que eu tenho até hoje. Então, quando eu chegava na sala, os professores adoravam as minhas apresentações, porque eu tinha experiência de campo. Uhum. Então, conviver e viver com aquilo, você já tá na frente ali Já tá de na uma frente. galera. Isso é massa. Facilidade. Não por você estar na frente de uma galera, mas por você ter mais facilidade para agregar ali o conhecimento. Sim, sim. É muito bom. Eu fiz administração a primeira faculdade, né? Então, assim, é muita coisa aqui que se interliga. Se conecta, então, sim. se conecta. Então, E com o seu dia a dia, né? Com sua produção de Sim. conteúdo, com o que você tá... então, assim, pelo menos no início agora, tá sendo super de boa e eu tô amando. Ai, que legal. Só tô com medo só dos projetos quando vierem. Não, agora Nada. Latino de letra. Imagina, né? não. Que a gente não vai te desmotivar aqui, rapaz. Tá Não, maluca? gente, quando veio a ideia de fazer a faculdade nova, eu só ficava, ai meu Deus, o TCC. Ai meu Deus, e o projeto? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou dar conta? Porque sempre tem aquele Eles já deveriam ter medinho, mudado esse né? processo, né? A gente já falou disso aqui, É, né? Eu acho que assim, tem uma muito coisa isso. ainda muito engessada, que às vezes você pensa assim, pô, fiz aquilo, mas pra quê mesmo? Exato. Mas enfim, Exato. vamos lá. Mas é isso, né? A gente É não tem isso. muito o que escolher, Aí tá não. tudo É bem. isso, minha Isso filha. tá É tudo isso. bem, Se você vamos não lá. fizer, você não vai formar, então faça esse negócio É aí, sua verdade. porra Pois quieta. é. Você já consegue aplicar o que você aprende na sua produção de conteúdo? Ainda, você fala das matérias da Sim. faculdade? Ainda não. É tudo muito Ainda teórico, muito- né? É. Por enquanto eu tô na parte teórica.
Ainda não. Mas muita coisa que, na parte mesmo, a matéria que eu tive de SEO, né? São coisas que eu já faço no dia a dia, tanto no blog, procurar palavras-chave, a parte de comunicação, né? De você pesquisar. De Então, assim, tags, né? já usava isso sem saber a forma Uhum. correta. Perfeito. Você aprende só a teoria agora do que você já Do que praticava. eu já praticava, Só fica melhor, né? Já fica melhor. Na verdade, que a gente aprende, acaba tendo uns Sim, viciozinhos, sim. que daí você vai ver assim, ai meu Deus, como é que eu faço pra tirar esse vício, já que eu sei a forma. Que agora eu sei a Sim. fórmula certa. É. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Tá O importante é fazer. Vai adaptando, Sim, vai adaptando. Me diga uma coisa, você ainda trabalha de forma formal, você falou do seu Sim. home office. Você pretende deixar de lado um dia para viver só digital? Se um dia o digital me pagar suficiente para que eu possa largar, sim. Mas hoje ainda não consigo. Talvez, não sei, mais pra frente. Você acha que você poderia atribuir esse eu não consigo pela falta de tempo também que o trabalho demanda? Falta de tempo. Né? Talvez, por exemplo, se você não tivesse o CLT, aquela demanda que você teria de 9, que você fica de 8 às 18, você iria prospectar mais. Sim. Mas assim, hoje o meu trabalho ele é muito flexível, né? Uhum. Quando eu fui contratada para essa atividade, eu já trabalhava fora, né? E o meu chefe hoje, ele já sabia que eu tinha esse trabalho da blogueiragem. Sim. Então, assim, quando eu preciso de algum trabalho durante o dia, ele me libera. Perfeito. Eu tenho essa flexibilidade. Eu que não gosto muito pela questão Ética, sim. Perfeito. Sim, se eu tô trabalhando, Claro. então tem que estar ali, tento evitar o máximo. Mas quando eu preciso, eu tenho essa flexibilidade. Mas como eu falei, ainda é uma coisa que hoje é o que paga minhas contas. Sim. Então, eu ainda tenho muito medo de trocar Sim. o certo Sim. E pra gente que tem família, pelo... né? Uhum. Filho, Sim. que tem aquelas contas, a conta tá ali chegando mês, mas é conta fixa. Você tem uma rotina estabelecida. Exatamente. Aí eu fico com aquele medinho ainda. Mas É. você sabe daqui. Quem sabe, né? Alguns têm. Eu não duvido. Eu não duvido. Eu também não. Assim, também, antes da pandemia, eu tinha essa vontade. Mas veio a pandemia, muitas Aí você, ó. incertezas, Sim. então eu acho que, pelo menos hoje ainda, eu não trocaria. Não, Eu porque acho ainda que não eu paga vivo- minhas contas. Eu acho que eu vivo bem parecido, assim. Eu tenho a agência, tenho os processos de lá, tenho os meus clientes fora, mas não saio do CLT ainda. Não saí ainda não me sinto seguro o suficiente pra sair do CLT, sabe? E a empresa roda bem, mas eu ainda não... Mas é que, na verdade, as mídias sociais é algo muito incerto, né? Pra gente que trabalha com isso, e pra quem tá começando, pra quem ainda vive só ali nas redes sociais como um relacionamento mesmo, querendo ou não, as redes sociais mudam o tempo inteiro, né? A gente tem, claro que a gente tem plataformas estabelecidas no mercado, como a Meta, a própria empresa Meta, o Google, enfim. Mas daqui a pouco aparece outra coisa, como apareceu o TikTok, e aí, será que eu consigo me adaptar ao TikTok? Eu consigo manter essa minha vida? Consigo me sustentar mudando de plataforma? Será que eu consegui construir uma comunidade, um público forte aqui que vai me seguir independente da rede social onde eu esteja? Ainda existe muita insegurança, né, nesse ponto Com das certeza. mídias sociais. Embora a gente trabalhe com isso, a gente fale que, de fato, há uma necessidade de estar lá, de ter uma presença online, de ter posicionamento, de tentar vender pela internet, ainda existe muita insegurança, sim, porque a gente não tem uma transparência, né, de como funciona o algoritmo, o tão sonhado algoritmo. Não, gente, E esse é uma algoritmo briga que a gente tem toda semana, todo dia, com, é um pesadelo. com a É um pesadelo. É interação. um pesadelo. E tem uma Enfim. coisa que a gente não pode deixar de falar, né? É uma empresa trabalhando para outra empresa. Sim. Sim. Quando você abre a sua conta ali nas redes sociais, você que é empresa, você que é o CEO da porra toda, que é o dono, que manda e que tem funcionário, você passa a trabalhar para uma outra empresa. Exatamente. Porque é uma outra empresa. Você só consegue ter visualizações se você paga, você só consegue ter mesmo. curtidas se você Cada paga. vez mais, né? E Cada é vez mais. exatamente, é um ciclo que não fecha. Não, sem contar que você tem a incerteza também se a rede vai continuar lá Até por quanto quando? tempo. A gente já teve a experiência do Snapchat, já Sim. tivemos a experiência do Do Orkut, Orkut. mudando. Isso. experiência do próprio Facebook, que tá um pouco obsoleto para a galera mais jovem.
Sim. Certo? Sim. Eu dei muita risada ontem que eu postei um vídeo de minha mãe, achei super interessante isso. Postei um vídeo de minha mãe, aí ela viu o vídeo no Instagram, eu postei. E aí ela viu o vídeo e mandou um áudio. Adorei o vídeo, me mande aí, poste no Face. É. Olha como é o Olha que tipo de legal. comportamento, Sim. né? O comportamento, o Face, ele não acabou, gente, esquece Não, isso. não. O Face é muito importante, tem uma força muito grande. São públicos diferentes. São públicos diferentes. E é isso que a gente precisa entender. Mas ele acaba ficando um pouco obsoleto para essa galera que tá chegando nas redes, né? Então, você tem aquela conta ali só para segurar o seu Instagram e ponto, final. Não, Isso. tem uma galera, inclusive um público mais jovem, que não usa nem o stories do Instagram. Exato. Eles usam stories do WhatsApp. É. É verdade. Tem uma galera de 13 e 14 anos que você não vê no Instagram, que você não vê postar com Meu frequência. filho só usa o Stories, né? Do WhatsApp. Status, tá dando lembrar E eu a não palavra, tenho o hábito de status. olhar, É, acredita? Mas é. Eu não tenho o hábito de olhar. Você deve estar bloqueada. Não, eu não tenho o hábito de olhar de ninguém. O meu me bloqueia de vez em quando. Matheus. Matheus. Agora ela vai investigar isso. Matheus. De vez em quando eu me encontro bloqueada pelo meu filho. Espero que não seja isso. Já tem como focar aqui em mim? Matheus. Deu merda, viu? Cheguei em casa e a gente vai começar. Mas eu não tenho o costume de olhar o de ninguém. Nunca percebi se estou bloqueada, talvez por isso. Mas existe um público ali que é daquele lugar. Eu não, verdade. Meu irmão mesmo tem 20 anos, não é nem tão jovem, mas tão jovem, assim, tem Sim. 23 anos, e ele só usa o status do WhatsApp. Se eu quiser ver a vida dele, eu tenho que ver ali No o WhatsApp, status do né? WhatsApp. É interessante esse tipo de comportamento, né? E são comportamentos que a gente tem que estar ligado. Para você que cria Sim. conteúdo, para a gente que atende empresas e entender onde é que a empresa se encaixa ali. Sabe que nem tudo é TikTok, nem Exato. tudo é Instagram, nem Isso. tudo é Facebook. E que às vezes o WhatsApp ali, somente o WhatsApp vai funcionar muito Vai bem funcionar. e vai vender muito, sabe? E que O WhatsApp ele bastante. acaba sendo algo mais pessoal, algo mais É, próximo. É É uma verdade. rede muito boa Uhum. também. É. Use o O status do WhatsApp. Eu vou criar um outro WhatsApp. Vou pegar o contato dele. Porque se ele me bloquear, eu tenho outro. Boa. Corta essa parte, viu, Thiago? Pra ele não saber minha estratégia. Não, tem a galera que tem estratégia, essa galera mais jovem, inclusive. No próprio Instagram, eles criam uma conta, chama Conta de Gasta. Não sei se Tem. você já viu. Não. Ai, Já. gente, eu tô muito Tem. velhinha. Não. Eles têm a conta deles. Conta de Gasta, e que tem é uma conta privada, que Isso. só amigos íntimos Ah, sim, podem eu não sabia que era esse nome, mas sim, sei disso aí. Chama Pois é. Conta de Gasta. Que aí eles colocam coisas lá que as mães não podem Não ver. podem ver. Então, eu não quero estar aqui fazendo o papel da mãe idiota, mas eu acho que o Matheus não tem. Será? Obrigada, viu? Já fico ligada, Será? minha amiga. Rapaz, eu vou pegar os Será? falar dele hoje. Converse. Filho, vem cá, vamos conversar com a mamãe. Mostra aqui pra mamãe. Pelo amor de Deus, será que eu tô sendo enganada? Olha vocês duas, velho. Mas esses meninos têm dado nome, a gente mesmo. Tem. E assim, é um público daqui a pouco consumidor, né? Já é, Isso. inclusive, é um público consumidor mais ainda daqui a pouco. A gente Muito precisa saber consumidor. onde estão, o que estão fazendo, o que consomem, pra gente poder É verdade. vender daqui a pouco pra essa galera. Na verdade, eu falo que as redes sociais, elas têm geralmente um público, né, diferenciado. Tipo, a galera mais jovem, como você falou, status de WhatsApp, vão muito pro TikTok. Muito TikTok. O celular É do meu filho é o comportamental tempo mesmo. todo, ó, É. TikTok, passando os vídeos. Aí quando você já chega para aquela idade entre 25 até uns 40, 45, Instagram. usa muito Instagram. Muito. E aí já a terceira idade que já é mais Facebook, porque começaram lá, gostaram, ficaram, e são a E maioria é mais fácil a mecânica de uso, né? Porque são coisas também. mais simples. Isso. Sim. Dentro do Instagram, da plataforma, existem várias subplataformas de coisas pra você fazer, Uhum, sacou? é. Tipo, Perfeito. tem o vídeo. Exato. Tem os stories. Tem um monte de coisa. E que às vezes, por exemplo, eu falando de minha mãe, a cabecinha dela não comporta mais tantas Uhum. informações assim, Tanta informação, sabe? isso mesmo. Peraí, onde é que eu vou? Ela, quando a gente fez o Instagram dela, ela discutia todos os dias com a gente. Porque ela dizia, tá todo mundo vendo minha vida. Porque pra ela era um absurdo, estava tudo aberto. Não é travado. E como é que essa pessoa está me seguindo? Eu falei, bom, você tinha que aceitar a pessoa. Você aceitou em algum momento e
vai saber, ela Não não sabe. identificou que era... Eles clicam lá sem Exato, sem e como é que entender essa o pessoa que aqui é. dentro, sabe? É. Por que essa pessoa tá vendo minha vida, É. sabe? E aí tem essa mecânica, né? Por exemplo, voltando também, minha mãe, ela sempre foi muito de Facebook. E aí, em determinado momento, eu fiz, minha mãe vai instalar Instagram e TikTok no seu celular pra você ver também YouTube. E aí, ela começou a aprender Instagram. Ela não sabe 100%. Às vezes ela posta umas coisas lá malucas, umas fotos perdidas. Mas ela sabe achar os benditos dos vídeos do Rios. E enviar no o WhatsApp. tempo inteiro pra gente. Não, a gente tem um Não, grupo dentro gente. do próprio Esses Instagram. vídeos de É o bom tempo dia, inteiro. boa tarde, boa noite. E ela se limita a ficar ali no Sim. Reels, vendo o vídeo, gerando visualização Sim, pra galera e sim, enviando sim, os vídeos sim. pra gente. E ela fica ali, ela não foi pro TikTok, ela não foi pro YouTube, ela no máximo tá ali. Porque também existe uma autossuficiência, né? Já supre aquela necessidade. Já tô no Facebook, já tô no Instagram, já consigo passar meu E o tempo. que é que eu gosto é disso daqui? Pronto, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, exatamente. A minha ainda foi um pouco mais longe, né? A minha, ela gosta muito do YouTube, porque ela faz crochê, então ela vai pra lá vê aprender os muita Me deu a códigos aula. e aprender a usar o Pinterest. Que maravilhosa! Ela adora ir lá no Pinterest, salva lá as Os ideias. pins todinhos. Ai, Que perfeito. perfeito, eu amo o Pinterest. Amo também. Ai, também Amo, amo. amo, Eu também amo, amo. Eu real. acho muitas ideias lá. Eu também. Amo. Eu não Quando eu procuro quero- ideia em qualquer outro lugar que Não. não seja lá. Eu também não. Não Que procuro. legal. Que legal. Gosto muito do Pinterest. Amo. Então, para você, assim, a gente falando sobre esses comportamentos, né? Eu vi que o seu público, ele é muito direcionado, né? E o seu público tem, assim, de 25 a 44 anos, Isso. é o nicho maior, né? Até para você entender o que é que você vai levar para o seu público ali, né? Onde é que eu vou postar para encontrar essa galera aqui? Porque você tem um público específico. Muito específico. Será que o seu WhatsApp realmente funciona para isso? Exato. Já é diferente. Já é diferente, entende? É Você diferente. entender para quem você tá falando, a importância de entender para quem você tá falando. E se comportar de maneira estratégica para você falar, ó, Perfeito. o Facebook pode até funcionar, o WhatsApp também pode até funcionar, o TikTok também, mas o meu público tá aqui. É aqui que ele se comporta. Não só por ser o Instagram e ser a rede social mais utilizada ultimamente, mas porque você já identificou que o seu público de 25 a 44 anos é um público fiel àquele tipo de conteúdo naquele Isso, lugar, Perfeito. né? Perfeito. Então isso é super interessante e isso poupa trabalho. E ela trouxe um exemplo excelente aqui sobre nicho mesmo. Ela tinha um nicho, né? Que ela produzia um determinado conteúdo que agradava aquele público, conseguiu trazer muita gente pra conta dela do Instagram. E aí chegou a pandemia, ela teve que mudar um pouco o nicho, porque teve que se adaptar à situação, Exatamente. né? E aí entrou um público diferente ali, que foi um público que não permaneceu quando ela voltou a falar voltou pro nicho dela, né? Voltou a falar do que ela gostava de falar. E a gente fala aqui sempre dessa importância de nichar o tempo todo. E olha quanto isso é importante a partir do momento que você está fazendo alguma coisa que está fora do seu nicho, que não é aquilo que você deveria estar fazendo, né? Ou que, de repente, não vai atrair o público que você quer, você só quer viralizar, só quer crescer de forma desordenada, desequilibrada. Isso é muito importante porque aquele público não vai permanecer ali, se você não continuar alimentando ele daquela forma com que fez ele chegar ali. Perfeito. Isso é muito importante. Quando começaram a sair, quando você passou por essa transição, pós-pandemia, e começaram a sair as pessoas e você começou a perceber, rolou um desespero, tipo, porra, tô perdendo seguidor? Na verdade, eu já imaginava que isso poderia acontecer, né? Porque, como eu falei, eu estava lá num nicho que não era realmente o que eu me identificava, eu estava ali por Você sabia que consequência aquilo do era momento, temporário. que se sabia que poderia ser temporário. Mas o que eu fiz? Tentei deixar alguma coisa que eu conseguisse agregar o conteúdo para aquela galera Sim, também que pudesse estava ali. também. Né? Então, assim, hoje, como a gente falou, né, eu tenho seguidores, a maioria, né, de 25 a 45 anos, são a maioria mulheres. Então, assim, o que eu fui procurar pensar? Vamos lá, mulher. Geralmente, mulher de 25 anos ou já está morando sozinha ou já está casada. Uhum. Então, assim, realmente, gosta de se cuidar, gosta de estar lá vendo moda, mas também gosta de cuidar da casa. E a pandemia trouxe muito isso. Então, assim, hoje eu tento equilibrar. O conteúdo ainda de casa é muito pouco, justamente por falta de tempo de fazer. E a questão da moda, como eu tenho um público que já é um pouco
Não vou dizer mais velho, né? Porque senão eu tô me falando mais velho. Mas assim, a experiente. E mais experiente. Pronto. Perfeito. Então, o que que eu quis fazer? Trazer a moda justamente para que possa vestir esse tipo de Que mulher. legal. Trazer Perfeito. coisas que possam cuidar da saúde, assim como eu faço para mim, né? Perfeito. E aí, Não é só mantém jovem que pode se Não, arrumar. não, As não. pessoas mais experientes. Sim. A gente não, também gente. pode se arrumar, Claro. eu acho. Certo? E, Depois até, dos 30, e pra não destoar mesmo, não adianta eu estar vendo uma coisa que não serve pra mim, que eu não me identifico com aquilo. Né? E é interessante isso, porque você cria conteúdo pra pessoa que quer ver aquele tipo de conteúdo. Sim. E Realmente. assim, eu posto lá o que eu gosto. Eu não criei nenhum personagem. Porque Perfeito, quando você cria um perfeito. personagem, É difícil de manter. é difícil você manter, não. E o que tá lá, quem tá lá que me acompanha sabe que é aquela Samara o tempo todo. Massa. Então, ai, É isso que importa. Eu acho que é isso, inclusive, que faz ter vida longa no digital. Porque a gente não Sim. consegue manter um fake muito tempo. Perfeito. não, Sacou? não. Não É dá. autenticidade, né? Essa palavrinha mágica que a gente fala tanto, né? E que é difícil, né? Difícil. E assim, como eu falei que não foi uma coisa que eu desejei ser, né, acabou acontecendo, eu não estava ali deslumbrada com números, com quantidade de curtidas, com quantidade de seguidores, não. Eu estava ali fazendo o que eu gosto, né, tô ali me comunicando da forma que eu gosto. Então, assim, número, eu consegui aprender que número ali é consequência. Perfeito. Se eu tiver um maravilhoso. público engajado, que tá lá, realmente que gosta do que eu compartilho, que consome das minhas ideias e compartilha também, pra mim tá beleza. Tanto é que eu já tenho parceiros que já estão comigo antes da pandemia. Quer dizer, se eu não fizesse um trabalho bom, Não estaria. Não A gente tem um estaria, corte, né? você sabe, né? Agora. Ela deu uma aula. Deu uma aula. É porque a gente sempre se preocupa em falar referente à quantidade de seguidores, né? A gente vem falando, batendo muito na tecla. Inclusive de comportamento de empresas que contratam os blogueiros. Que geralmente olha números. Números. E os números não necessariamente convertem. Sim. E aí a gente vem batendo sempre na tecla desse movimento do micro e do nano para poder se estabelecer ali. Uhum. E você agora deu uma aula. E assim, não é fácil, né? Foi uma coisa que realmente eu, na minha terapia. Uhum. Começou. Terapia. Porque assim, não, gente, quanto eu conheço várias amigas que entraram em depressão, que Sim. pararam porque aí eu não consigo, não tô tendo like, eu não consigo mais trabalhar, não sei o quê. E ficava o tempo todo só lá atualizando, gente. Falei assim, gente, vocês vão morrer disso. Ou você faz porque gosta, ou você E bota aguarda na o sua processo, né? cabeça e É. aguarda o processo aí. Guarda o processo, velho. E aí eu, graças a Deus, né, sempre fui muito aberta, sempre tive mente muito aberta para isso, né? E eu entendo que ali é um algoritmo, tem hora que ele vai te entregar, tem hora que ele não vai entregar. Aí a frustração de você às vezes não conseguir um trabalho por conta de números é grande, Muito. porque você cria aquela expectativa, mas a partir do momento que você entende que você tem o seu público engajado, você tem o seu nicho, que você faz aquilo ali porque você gosta, se não aconteceu, é porque não era para acontecer. Com certeza. E aí você passa e vem outros. E tem uma outra coisa, né? Uma coisa que eu fico observando. A gente se acostumou a ter essa ideia que o digital é mais fácil. Sim. Se a gente for, você que está agora na faculdade, são 4 anos estudando aquilo ali. Então você passa pelo processo. Você só vai para um trabalho pós, no mínimo, no 6º semestre. Você Sim. começa. Então você tem todo aquele período Pra ter o do resultado. processo. No digital, com um mês, se não acontecer, você está enlouquecendo. É. Entende? Então, a gente criou essa fantasia que no digital é mais fácil. Mas não É é. rápido, O digital, exatamente. No digital, a diferença é que você consegue atingir mais pessoas com uma celeridade maior. Mas não é mais fácil não, minha gente. Não é não. Não é não. Desafio dizer que talvez seja até mais difícil. Sim. Porque você tem que lutar, inclusive, com o algoritmo, Com o essa luta desconhecido. diária, com o Sim, desconhecido, sim. e com pessoas que estão ali falando da mesma coisa, com o jeito da outra pessoa, que é mais cativante às vezes que o seu, Sim. e tá tudo certo. Sabe? Que os públicos... E com as fórmulas mágicas Com as ainda, fórmulas mágicas. né? Com que as a gente sabe pessoas que aprenderam o digital, e isso não é demérito para ninguém, mas que aprenderam o digital na Fósseps,
da pandemia e estão ensinando aí, ganhando dinheiro sem nem saber do que estão falando, Sim. Isso mesmo. sabe? E a gente estudou pra caramba, estuda até hoje, se lascando real. É. Sabe? Então, e no processo formiguinha. E tudo isso mexe. Mexe, se não Sem for bom dúvida. de cabeça, Sem dúvida. se não tiver terapia. Olha, você quem tá falando, você quem tá Tem falando. muita gente aí que fica maluca mesmo. É real. Porque você cria muita expectativa, né? Principalmente os jovens influenciadores de hoje. Eles crescem muito rápido. Eles viralizam. Você fica sem entender o porquê. Uhum. Por que que eu tô há 10 anos no mercado, não viralizei? Por que que ele que chegou agora viralizou? Mas quando você começa a acompanhar, você vê que não tem o conteúdo que você tem. E outra perde muito rápido. Isso Sim, acaba indo embora. Porque exato. quem tá ali, chegou, vai dizer assim, ai gente, já passou. Enjoei. Exato. Enjoei. Exato. É exatamente isso. Por isso que essa galera que viraliza tem que ganhar dinheiro naquele período ali. Ganha logo, pega tudo que puder. Isso. Porque depois pode acabar, a fonte Depois seca. vai. Entendeu? É diferente do seu trabalho, que é um trabalho que você pode ter ad eterno. É. Sabe? É um... Samara, com sua experiência, né, de quem faz muitas publis, Ei, quem tá aí já no Joga pro mercado, universo. você acha que as marcas locais, elas já estão entendendo esse comportamento, né, essa falta de buscar números, não sei se é exatamente isso, mas essa necessidade de não buscar números, mas de buscar mais resultados? local não. Eu hoje sou aqui de Salvador e eu digo, eu trabalho pouquíssimo com empresas aqui. A maioria das minhas publis vem de fora. Porque são empresas que já conseguiram enxergar, né, que realmente número não é nada e que realmente eles precisam procurar uma pessoa que se identifique, que represente a marca dela. Perfeito. Uhum. É senso comum, tá? Todas as pessoas que nós fizemos essa Falam pergunta daqui se queixam do mesmo É. problema. Aqui, infelizmente, aqui em Salvador, a maioria, assim, as empresas, elas ainda não se abriram, né, para isso. Se você observar, se você for procurar o mercado de Salvador, eles ainda estão atrás de números. Então, eles estão atrás dos influenciadores mais novos, aquele que tem milhões de seguidores. Uhum. É unânime. É unânime. É unânime, Fala né? O isso. senso comum. Mas pra mim tá tudo bem. Conseguiu já. Tá tudo bem. Já tá no lugarzinho dela, né? Que papo gostoso, é. viu? Que bom ter você Ai, aqui delícia, com a gente. né? Aham. Muito Eu bom. também já acabou não, né? Eu quero falar mais. E o próximo. Já A vamos gente deixar um sempre convite deixa pra ela, né? essa sensação. Ó, não é por nada não, viu? Mas a gente sempre deixa essa sensação nos convidados. Porra, eu quero mais, viu? Chega aqui dizendo, tô nervosa. E não tem recorte, não tem a edição, não tem. E sai falando, ó, pode me chamar pro próximo, viu? Eu quero. E vai ter próximo com Samara depois. Sim, com com certeza. certeza, com Mas certeza. agora eu tô preocupada porque o Thiago hoje não falou nada. Nada. Tá com fome não, porque você não empada Eu ele. dei comida, eu alimentei Alimentou. Thiago. O Thiago é uma pessoa que funciona com comida. Tá com sono, Thiago? Ele tá muito quieto mesmo. Tá tudo bem? Ah, Ave Maria. Na próxima eu vou trazer um lanche. Difícil. Mas foi um prazer, de verdade, ter você aqui, compartilhando sua história com a gente. Eu que amei. Muito legal mesmo. A gente agradece você ter aceitado o convite. E a gente tá honrada nós estamos honradas de ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Meninas, eu que agradeço, realmente. E como eu falei, foi o meu primeiro, né? Oh. Não tinha feito ainda. Eu tinha feito algumas parcerias para YouTube exclusivamente, mas o podcast foi o primeiro. Então, assim, tava naquela expectativa, gente, mas achei super de boa. É super de boa, a gente Nossa, vocês são tranquila. maravilhosos. A gente é legal, né? Olha, eu já Nós quero somos estagiar legais. aqui. Ah. Ó, já quero estagiar aqui. Eu vou vender meu peixe, nós somos legais. Nós somos legais, não são? Tá bem. Mas você esqueceu hoje de fazer aquele negocinho do clica aqui, não sei o que lá. Esqueci, no final, né? Vamos no final, então. Vamos no final. Gente, Vai, se vai. inscreve no nosso canal. A gente nunca pediu isso aqui. Já pediu? Várias vezes. Não, Nanda, por favor, me ajuda. Thiago, a gente Ela nunca já pediu, mas isso ela aqui. pede de novo, gente. Se Vocês inscreve no podem nosso esquecer. Você sabe Tipo fazer sininho. isso direito? Você sabe tipo fazer isso sininho. direito? Por favor, olhe pra câmera de cá e pede pra gente aí, por favor, galera. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha, viraliza. Pois é, gente. Faz aí, Sampa. Não, Não, disse não, tudo, não. disse Não, tudo, não. A gente ainda não aprendeu. A gente não Eu só aprendeu sei essa pedir porra. pra se inscrever. Então, Mas eu vamos ainda lá, vou vamos ativar lá? o sininho. Galerinha, ó, esse é o momento. Para aí a tela,
curte aí esse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí com os amigos. E claro, né, comenta aí, eu quero ver Samara de novo. Não pode deixar. Ela acertou. Já tá no final, a gente pode. Ela acertou, tá vendo? A gente É verdade, a não gente acerta precisa na treinar. Vamos treinar. A gente precisa treinar. Obrigada pela sua presença aqui, por compartilhar essa história com a gente. Espero que você tenha gostado de Amei, verdade. amei. Tá, a gente também amou ter você aqui com a gente. Foi muito bacana. E até semana que vem com um novo episódio do Pode Viral. Até semana que vem, próxima. gente. Um beijo. Tchau. Fechou, Thiago? Ou tá saindo? But you